Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui ao vivo para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que podem impactar o dia a dia no mercado financeiro, tanto no âmbito político, econômico e corporativo. Muito obrigado por mais um dia e ter a sua companhia, você que nos assiste ao vivo ou você que posteriormente aí nos assiste gravado. Aproveite, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo. Dessa forma o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega isso a cada vez mais pessoas. Você também pode acessar um dos nossos grupos de WhatsApp, onde nós encaminhamos esse material também em PDF antes das 7 horas da manhã e você pode consultar a qualquer momento do seu dia. Não tem o link ainda, solicita aqui nos comentários ou direto lá no @francescwagner no Instagram e a gente já te adiciona em um dos nossos grupos, te encaminha o link aí para que você possa ter acesso também a essas informações. Hoje, terça-feira, dia 24 de agosto aí de 2021, tivemos ontem aí um dia com um pouco menos de volatilidade em relação àquilo que nós tivemos na semana passada, olhando aí para os principais mercados globais, alta das principais bolsas ao redor do mundo, mas assim como nós falávamos ontem pela manhã, o índice Ibovespa poderia e acabou realmente aí se descolando aí das demais bolsas, principalmente aí por conta do ambiente político que nós vivemos e do risco fiscal aí que acabaram então trazendo esse descolamento e ao invés de seguir as altas das bolsas mundiais, o índice Ibovespa aí fechou em queda novamente e principalmente o que ficou no radar dos investidores é a preocupação com as falas do presidente Jair Bolsonaro e de alguns dos seus apoiadores, né? Inclusive alguns desses apoiadores aí falando sobre as manifestações do dia 7 de setembro e essas manifestações, o convite a essas manifestações levou inclusive o governador de São Paulo, João Dória, a demitir o comandante da Polícia Militar, visto aí um receio aí de muitas pessoas irem aí armadas para as ruas e trazer aí um risco também à segurança. Isso tudo acabou aí deixando o ambiente um pouco mais conturbado. Ainda repercutindo a decisão do final de semana, né, do presidente Jair Bolsonaro também de pedir o impeachment aí do ministro do STF, o Alexandre de Moraes, inclusive aí contrariando aí a própria Câmara, Senado e outros ministros aí que falavam que ele deveria ter uma postura diferente, e também tivemos aí diversos governadores de diversos partidos falando aí em marcar uma agenda com o presidente para voltarmos a ter governabilidade e principalmente deixar os extremismos de lado. Esses foram alguns pontos políticos que ontem impactaram bastante o nosso dia a dia. Além disso, o presidente ontem ele não vetou as emendas aí do relator ao orçamento de 2022, pressionado aí obviamente aí pelo Centrão, o que leva ainda mais desconfiança para o mercado e ainda maior risco fiscal, olhando aí para o orçamento, para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de 2022. Outro ponto preocupante aí foi a possível fala aí do presidente Jair Bolsonaro, que foi divulgado aí por algumas mídias, de que ele teria se arrependido aí de sancionar a medida aí que deu autonomia ao Banco Central e que inclusive essa semana, a partir de amanhã, volta a ser discutida aí no STF, né? E deve ser a princípio aprovada e mantida pelo STF, então, essa autonomia do Banco Central. Tudo isso então gerando bastante desconforto ao mercado no dia de ontem e trazendo esse descolamento. No exterior, nós tivemos ontem a divulgação dos PMI, que caíram bastante, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, caíram em relação aos meses anteriores, trazendo aí uma perspectiva aí menor em relação à retomada econômica e automaticamente aí preocupando essa questão de retomada econômica, PIB, entre outros pontos aí, em um momento também de perspectiva de redução dos estímulos fiscais aí do Federal Reserve e também momento de reunião do Banco Central Europeu. Além disso, aí os Estados Unidos e o mundo aí estão voltando seu olhar para o seminário de Jackson Hole, onde o presidente do Federal Reserve, o Jerome Powell, deve falar aí na sexta-feira,
E automaticamente aí com isso na sexta-feira esse movimento ele pode aí trazer um pouco mais desses desdobramentos aí em relação à redução de estímulos prevista aí para o Federal Reserve, de acordo com aquilo que foi divulgado na última ata do FOMC na semana passada. Olhando também para a Ásia, as bolsas ontem fecharam em alta, principalmente aí com uma perspectiva melhor em relação a variante Delta, lembrando que a variante Delta vinha preocupando bastante, e tivemos na Ásia, principalmente falando em China, ontem aí o primeiro dia sem registro de novas contaminações, o que acaba também acelerando a economia por lá. Por aqui, os investidores ainda ficam de olho na CPI da Covid, na crise hídrica e na votação da reforma do imposto de renda, que continuam no radar e, por enquanto, não temos um desdobramento específico. Olhando um pouquinho para números de forma geral, nós tivemos o índice Bovespa ontem fechando aí com queda de 0,49% a 117.472 pontos. Apesar aí de todo o cenário desfavorável brasileiro, o dólar se manteve estável, com queda de 0,05% a R$ 5,37. Olhando para o exterior, as bolsas norte-americanas fecharam aí a alta de 1,55% na Nasdaq, bolsa de tecnologia, que fechou a 14.942 pontos. S&P 500 teve alta de 0,85% a 4.479 pontos e Dow Jones subiu 0,61%, chegando a 35.335 pontos. Passamos direto aqui, olhando para a Europa também, nós tivemos aí o euro aí com alta de 0,33%, chegando aí a R$ 6,32, e olhando aí para as bolsas, o DAX na Alemanha subiu 0,28% a 15.852 pontos, o CAC na França subiu 0,86% a 6.683 pontos, e no Reino Unido a alta foi de 0,30%, a bolsa chegando aí a 7.109 pontos. Como já trazíamos ontem pela manhã no nosso fechamento do Morning Call, que esperar do mercado hoje, a Ásia fechou em alta também, com China subindo 1,98% a 14.535 pontos e Japão subindo 1,78% a 27.494 pontos, um bom movimento também. Olhando para o cenário de cripto, tivemos o Bitcoin aí subindo 1,95% e o Ethereum aí alta de 5,50%. As criptomoedas aí valorizando bastante nas últimas semanas, principalmente o Bitcoin aí voltando aí ao patamar dos $50.000 e trazendo aí uma possibilidade de um novo rally, lembrando aí que nós tivemos recente uma forte queda aí do Bitcoin depois dele ter alcançado aí valores bem expressivos, e alguns especialistas acreditam aí em uma nova possibilidade aí de retomada da criptomoeda. Lembrando, isso não é uma recomendação, trazendo apenas a notícia e a opinião de alguns especialistas que pode ser encontrado aí em diversas plataformas. Olhando um pouquinho aí para petróleo futuro, né, as commodities aí que vem sofrendo bastante oscilação nas últimas semanas. Ontem tivemos o petróleo subindo mais de 5%, principalmente aí com essa perspectiva aí de redução da contaminação pela variante Delta na Ásia, o que leva aí automaticamente a uma perspectiva de mais uso do combustível fóssil. E aí tivemos então o Brent fechando a $68,13 na negociação de petróleo futuro, e o WTI também subindo e chegando a $65,42, voltando então a subir após quedas consecutivas. Lembrando aí, nós chegamos aí a ter quedas consecutivas que não se via desde o ano de 2019 em relação ao petróleo nas últimas semanas. Olhando para o índice do medo, o índice S&P 500 VIX, né, o famoso índice do medo que nós falamos, semana passada aí, ele teve forte alta, né, disparando aí por conta da oscilação no mercado de ações, e agora com essa tranquilidade, um pouco mais de tranquilidade, investidores digerindo um pouco mais a perspectiva de redução aí dos estímulos do Federal Reserve, nós voltamos a ter queda, e ontem ele fechou a 17,15 pontos, uma queda de 7,60, trazendo então menor risco aí
no mercado de ações. Olhando para metais futuros, tivemos o ouro aí subindo novamente aí como reserva de valores, chegando a 1.804 dólares e 50 cents a onça, alumínio futuro chegando a 2.594 dólares e 25 cents, e o ferro refinado chegando aí a 159 dólares e 40 cents, o ferro que tem sofrido um pouco mais em relação aí às demais commodities também, né? E acompanhado aí uma série de quedas, principalmente pela tentativa de controle aí da China em relação aí à bolsa de Dalian. A China tem tentado aí reduzir o preço do minério e automaticamente isso impacta diretamente aí nas exportadoras, né? Exportadoras na Austrália, que é a maior exportadora de minério de ferro, e depois a nossa companhia Vale aqui no Brasil. Isso acaba tendo um impacto bem grande também nesse cenário, a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Olhando um pouquinho aí para fechamento aí do dia de ontem, né, as principais altas ficaram por conta de Embri3, Embraer, que subiu 5,28%, chegando a R$ 20,92. CVC-B3 subindo 4,39% a R$ 20,70. Prio 3, que também subiu forte aí, juntamente com Petrobras, devido aí ao aumento aí do preço de petróleo. Prio 3 fechando então a 3,61% de alta, R$ 16,68. Os frigoríficos também, JBS, S3 e Marfrig subiram forte no dia de ontem, JBS subindo 3,44% e chegando aí a R$ 32,80, enquanto Marfrig subiu 3,42% a R$ 20,85. Olhando aí para as principais baixas, continuamos aí com fortes quedas aí no varejo, né? Lame 4 aí, que é a holding de lojas americanas, caindo 6,08%, chegando a R$ 5,25. Amer 3, que é o novo ticker aí das lojas americanas, caindo 4,25% a R$ 39,20. Eneva 3 caindo 4,21% a R$ 15,69. Locamérica LCAN 3, que caiu 4,19% a R$ 25,18. E VIA3 Via, né, que é a antiga Via Varejo, Via, que aí caiu também 4,17% a R$ 10,80. E essas empresas de varejo aí sofreram bastante então no dia de ontem, principalmente olhando para essa perspectiva de risco fiscal e político que pode gerar automaticamente maiores dificuldades, como já estava previsto aí para o comércio, para o varejo de forma geral. Olhando aí para a agenda de indicadores, hoje vale a pena ficar de olho aí na Receita Tributária Federal, que já foi adiado 2 vezes a divulgação desse indicador, né? Uma na semana passada, outra ontem. A perspectiva é de que seja anunciado hoje, então, esse indicador, e vale a pena aí principalmente para ficar de olho aí nessa receita aí que o Brasil tem através de tributos. Isso é muito importante, principalmente olhando aí para a agenda que nós temos politicamente e olhando aí para a perspectiva de arrecadação do governo. Olhando aí para o exterior, hoje vale a pena ficar de olho aí na divulgação do PIB da Alemanha, discurso de membros do Banco Central Europeu lá na zona do euro, que podem também tratar aí alguma situação em relação a estímulos econômicos e taxa de juros, né? Seja por conta da inflação, seja uma possibilidade de redução ou até mesmo a manutenção desses estímulos. Então vale a pena aí principalmente para olhar quais são os próximos passos aí do Banco Central Europeu. E nos Estados Unidos hoje nós temos a divulgação da venda de casas novas lá nos Estados Unidos. Esse também é um cenário e é um setor que representa bastante nos Estados Unidos, olhando muito para essa retomada econômica, principalmente aí após essa divulgação da redução de estímulos do Federal Reserve, que pode acarretar aí ao final de 2022 início de 2023 um aumento da taxa básica de juros, e isso interferiria obviamente aí também nessa situação de vendas e financiamentos na hipoteca de casas lá nos Estados Unidos.
olhando um pouquinho aí para a política, né, que desde o retorno do recesso parlamentar nós temos tido aí bastante movimento no setor político e ele infelizmente interferindo bastante no mercado. Gostaríamos que não fosse assim, mas é uma realidade. E nós temos aí a CPI da Covid, que hoje vai ouvir aí o sócio da Belcher Farmacêutica, né? A Belcher é a empresa que iria fazer a intermediação das negociações do Brasil para compra aí de vacinas do laboratório CanSino. E a suspeita aí é de que o Ricardo Barros, né, deputado, que inclusive aí é próximo dos donos aí, dos sócios da Belcher Farmacêutica, teria utilizado aí os mesmos moldes, né, com aquela perspectiva aí de solicitação de propina por cada uma das doses de vacina, e isso está sendo investigado também. Lembrando que a CanSino, né, o laboratório chinês, também, assim que foi começadas as investigações aqui no Brasil em relação às negociações da Covaxin, eles cancelaram o contrato e as negociações que eles tinham com o Brasil. Então aguardamos também o sócio da Belcher, ele já conseguiu junto ao STF a possibilidade de ficar em silêncio durante a CPI e não produzir provas contra si mesmo, então esse habeas corpus, mas aguardamos, e esse também é um ponto que deve ter desdobramentos, principalmente aí olhando aí para o líder do governo, o deputado Ricardo Barros, que é próximo aí e segundo as investigações teria aí participado aí de diversos pontos contraditórios em relação à negociação tanto da Belcher quanto anteriormente aí das demais vacinas. Parlamentares aí são contrários à possibilidade aí daquele regime de governo do semipresidencialismo, né? Essa é uma bandeira defendida aí por Arthur Lira, que é o presidente da Câmara e que inclusive em alguns momentos já teve seu nome levantado aí como uma possibilidade de terceira via para as eleições 2022, mas os parlamentares de forma geral são contrários a essa possibilidade, principalmente aí, pois existe a possibilidade de dissolução da Câmara, né, ali do Parlamento, em casos de semipresidencialismo, como é uma das bandeiras defendidas então por Arthur Lira, e óbvio, esse é um ponto bem contraditório, mas que pode gerar também novos desdobramentos, principalmente olhando aí para essa possibilidade também de Arthur Lira, quem sabe, aí concorrer às eleições 2022. Lembrando que ele tem até fevereiro, então, aí para tomar essa decisão e, quem sabe, aí buscar apoio nesse sentido. O ministro do STF, o Alexandre de Moraes, ele arquivou a notícia crime ali contra o Augusto Aras, e o Augusto Aras então deve ser reconduzido agora à PGR, a Procuradoria-Geral da República, então voltando à normalidade, lembrando aí que existe ainda todo aquele atrito entre o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e também o presidente Jair Bolsonaro, principalmente agora com o pedido de impeachment. Ontem aí, como nós já falamos lá na abertura do nosso Morning Call, o presidente Jair Bolsonaro cedeu à pressão e não vetou as emendas aí do relator à Lei de Diretrizes Orçamentárias, que pensa aí no orçamento para 2022, e essa pressão aí mostra novamente aí o presidente ficando refém aí do Centrão e tendo que abrir mão de alguns dos seus princípios ou de algumas das suas falas, como foi o caso aí na semana passada, onde o presidente disse que iria vetar essas emendas, e agora ele teve que se manter aí nesse sentido. Óbvio, isso pode trazer novos desdobramentos, e lembrando, como nós já falamos semana passada e falamos ontem, a perspectiva dele encaminhar aí ao Senado o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes tira também força dele em relação a outras emendas que são importantes aí serem votadas na Câmara e no Senado. Voltando aí à Câmara, a reforma do imposto de renda aí cede a pressões e mudanças no texto original, né? Lembrando, o Celso Sabino aí, que é o relator, já fez diversas mudanças em reuniões, inclusive com diversos setores, e a bola da vez são os ruralistas, que também atuam ali para ter uma isenção maior e não serem impactados diretamente aí pela questão da reforma do imposto de renda. Então, lembrando aí, diversos setores com um pouco mais de representatividade na Câmara têm conseguido aí melhorar as suas condições em relação a essa reforma do imposto de renda, principalmente aí
por conta aí das emendas aí incluídas aí no texto original. Óbvio, muita coisa ainda deve ser negociada e isso a princípio vai para votação no dia de hoje aí, ainda sem uma certeza da votação e ainda sem um acordo entre todos os parlamentares, entre toda a Câmara. Continuando aqui, a segunda turma do STF, Supremo Tribunal Federal, absolveu aí o ex-deputado, o Gedel Vieira, né, Gedel Vieira Lima, e o irmão dele, que, só para relembrar o caso, foi encontrado em malas de dinheiro em um dos apartamentos dele, né, e na época isso trouxe bastante barulho, então o STF, aí, a segunda turma do STF, absolveu eles do crime de associação criminosa, né. A princípio a condenação então ficou somente por lavagem de dinheiro, mas a denúncia aí, a investigação por associação criminosa foi refutada então pela segunda turma do STF, só relembrando então esses pontos que acabam impactando o mercado, principalmente aí quando a gente olha para a questão aí de falta de punição em alguns pontos, principalmente situações polêmicas como foi esse caso aí do Gedel Vieira Lima e das malas de dinheiro encontradas aí no apartamento que pertencia a ele. Continuando aqui, ontem também nós falávamos ali sobre a possibilidade da pressão do primeiro-ministro do Reino Unido e de outros presidentes a nível global no G7, né, trazendo aí uma pressão contra o Joe Biden aí para que ele tivesse mais tempo aí com as tropas norte-americanas no Afeganistão. A princípio é improvável que isso aconteça e a perspectiva é de que as tropas norte-americanas elas continuem aí o seu ritmo de saída, de deixar aí o Afeganistão conforme estava previsto anteriormente. E lembrando, nós já temos aí essa crise no Afeganistão aí há mais de uma semana, e isso impacta direta e indiretamente também os mercados a nível global. Olhando um pouquinho aí para a parte de economia, ontem nós tivemos aí divulgação do Boletim Focus, né? Boletim Focus aí que pela 20ª semana consecutiva trouxe uma perspectiva de nova alta aí para a inflação no final desse ano. A inflação aí chegando então a 7,11%, a perspectiva dos economistas especialistas das instituições financeiras para o final desse ano. Para 2022 é a 5ª semana consecutiva de perspectiva de alta. A princípio, a perspectiva de Selic e de câmbio foi mantida em relação à semana anterior e o PIB pela 2ª semana consecutiva tem aí uma perspectiva aí de redução em relação ao crescimento que estava previsto anteriormente. Então, alguns desses pontos que acabam aí impactando o mercado de forma geral. Lembrando aí que nesse cenário, nessa perspectiva, ainda sofremos bastante aí com a questão de inflação e, obviamente, aí com essa realidade, o governo acaba tendo aí que mexer mais em relação à própria taxa de juros e outros pontos que a gente continua falando por aqui. Essa perspectiva aí de taxa de juros real, né, principalmente aí aquilo que a gente fala em juro futuro, aquilo que o mercado hoje exige aí para um prazo um pouco mais longo, é a perspectiva mais alta aí dos últimos 3 anos, lembrando aí nós vínhamos aí nesse período de quedas consecutivas aí, principalmente da taxa básica de juros, a Selic, chegando até o patamar mais baixo, que foi 2% ao ano, e agora essa perspectiva aí do DI futuro, essa perspectiva em relação à taxa exigida aí para investimentos de prazo um pouco mais longo, acaba pressionando também o crescimento do PIB. Lembrando aí, nós já tivemos aí algumas notícias, inclusive do próprio Tesouro Direto já negociando alguns títulos pré-fixados aí na casa de 2 dígitos, né, chegando próximo aí dos 12% ao ano de rentabilidade. Tudo isso acaba pressionando bastante esse crescimento do PIB e diversos outros pontos aí, como a gente sempre fala aqui, a dívida do governo que acaba aumentando também, visto que é atrelada aí a títulos públicos federais, e outros pontos aí que acabam também favorecendo investidores de renda fixa, mas prejudicando alguns aspectos da economia brasileira, principalmente nesse movimento contracionista que acaba aí, ao invés de incentivar, reduzindo esse crescimento ou a perspectiva de crescimento do PIB. Olhando aí para gestores de fundos e principalmente para grandes investidores, muitos deles continuam apostando aí em NTNBs de longo prazo,
para ter um ganho de juro real maior do que a expectativa, né? Lembrando, as NTN-Bs são os títulos aí de renda mista, digamos assim, né? Os títulos do governo, que eles são IPCA e mais uma taxa. E os títulos aí com prazo um pouco mais longo, eles têm uma perspectiva de um pagamento de uma taxa maior, mais o IPCA. Então esse longo prazo aí premiando um pouco mais, e é o momento aí, é a aposta aí dos principais gestores e grandes investidores em relação à renda fixa. Isso também mostrando aí essa perspectiva aí de uma inflação ainda mais alta aí para os próximos anos, principalmente aí em decorrência de tudo que nós temos visto, né? E principalmente essa oferta e demanda, que olhando aí diversas empresas, como a gente fala aí diariamente aqui no nosso Morning Call, elas têm uma perspectiva aí de redução por falta de semicondutores, por falta de chips, como nós falamos aqui já algumas vezes, e a retomada plena dessa produção para que a gente tenha oferta e demanda equilibrada pode demorar um pouco mais, juntamente com a inflação de serviços, né, que ela está aí represada, como a gente fala também quase que diariamente aqui. Então vale a pena ficar de olho em todos esses pontos. O ministro Paulo Guedes, ontem também em entrevista, ele afirmou aí a necessidade de controlar os excessos, né, se referindo aí a tudo que acontece no Brasil nesse momento, as farpas que são trocadas aí entre o presidente Jair Bolsonaro e os membros do STF, o Supremo Tribunal Federal, juntamente aí culminando com o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, mas o Paulo Guedes aí reafirmando então que o país não está fora de controle e que realmente aí, a ideia é que eles devem entregar aí uma gestão melhor do que a que receberam. Essa aí foi a fala do ministro Paulo Guedes em entrevista no dia de ontem. Olhando aí um pouquinho para a perspectiva de coronavírus, né, e da imunização em massa, a Fiocruz em artigo aí defende então a vacinação, começar a vacinação de adolescentes, principalmente para garantir mais segurança no retorno às aulas, lembrando que algumas cidades e alguns estados aí já começam a ter retorno 100% das aulas presenciais a partir de ontem. E diversos estados, como é o caso do estado de São Paulo, estado de Santa Catarina e outros aí, propõe a exigência aí de apresentação aí do passaporte de vacina para que as pessoas aí tenham acesso a eventos e talvez até alguns estabelecimentos, como foi a diretriz aí apresentada aí pelo estado de São Paulo, então bares, restaurantes, etc., que eles solicitem aí o passaporte de vacina, mostrando que a pessoa já está imunizada e assim reduzindo, obviamente, o risco de novas contaminações e novas medidas restritivas. Óbvio, aguardamos as cenas dos próximos capítulos, mas tudo isso aí pode impactar de maneira geral o crescimento e a retomada econômica. Olhando um pouquinho aí para cenário corporativo, o Grupo Vitro, né, que tem participação, que é dono da Uniaselv e diversas outras empresas, ele adquiriu aí, informou que adquiriu a Unicesumar por cerca de 3,2 bilhões de reais, né, a Unicesumar, que ela tem aí tanto a parte de educação à distância como presencial, com ótimas notas no MEC e também bons cursos de medicina, então ampliando aí a gama do Grupo Vitro, né, que tem essa participação então já de diversas outras universidades, e isso pode movimentar o mercado também. Queda no minério de ferro, né? Lembrando aí, nós tivemos recentemente aí minério de ferro aí sendo negociado, minério de ferro futuro aí já na casa dos 230, 240 dólares. Hoje temos a perspectiva aí em torno de 160 dólares, uma queda bem grande em relação a tudo que nós já tivemos, e essa perspectiva aí de continuar a queda, principalmente com o controle da China em relação à commodity, né, reduzindo o preço da commodity, pode atrapalhar o resultado das empresas no terceiro trimestre. Lembrando aí, nós tivemos uma alta do minério aí de 13,15% até o mês de julho, e no mês de agosto, final de julho, início de agosto, a queda do minério de ferro já foi de 14,8%, ou seja, devolvendo toda a alta e inclusive um pouco mais do que foi a alta que nós tivemos no ano. Isso tudo pode interferir então nesse resultado das empresas no terceiro trimestre. A perspectiva de alguns especialistas que analisam as siderúrgicas e empresas voltadas aí a minério de ferro de forma geral. A Intelbras, ela se uniu também à Qualcomm, uma empresa internacional, e a princípio a Intelbras então irá produzir chipsets
para a tecnologia de 5G. Lembrando aí, nós estamos em momento de leilão da tecnologia de 5G e essa perspectiva também pode mexer com o mercado. A Intelbras, que recentemente também abriu capital na Bolsa Brasileira. Falando em abertura de capital, e não está aqui, mas a Avan também acabou abrindo mão e postergando a sua abertura de capital. Diz que não é o momento para fazer a abertura. Já é a segunda ou terceira vez aí que é iniciado o processo de IPO da companhia e acaba retornando aí por conta do momento e do cenário que não é favorável. A Bradesco Saúde informou aí que elevou a sua participação no grupo Fleury, chegando aí a 25,08%, lembrando aí sempre que um acionista, seja pessoa física ou jurídica, detém mais de 5% das ações aí de um grupo ou de uma empresa listada na bolsa. É necessário esse comunicado ao mercado, então mostrando também mais forte essa parceria em relação à saúde, a Bradesco Saúde e a Fleury, e mostrando que esse é um setor aí em franca expansão. Isso não é recomendação de compra, mas uma constatação de que essa diversificação e principalmente esse cenário de saúde tem crescido bastante aí desde o ano final de 2019, 2020 e continuando aí no ano de 2021. E a Eletrobras, não, a Embraer, digitei errado aqui, anunciou um acordo da IVE, né? Lembrando, a IVE é uma startup da Embraer para ampliação de esforços em relação aos carros voadores, né? Ontem nós tivemos Embraer aí subindo forte, muito por conta aí dessa negociação e dessa perspectiva aí até 2026 de os carros voadores da IVE, que é essa startup aí que faz parte da Eletrobras, já estarem disponíveis aí para testes em horas de voo, e esse é um movimento aí que fez com que Embraer, subisse forte aí nos últimos meses. Olhando um pouquinho agora para abertura e fechamento de mercado, já são 6h24 da manhã, nós já temos aí as bolsas asiáticas fechadas, aonde a China novamente fechou em alta de 0,88% a 14.663 pontos, óbvio, muito influenciado aí pela perspectiva de redução nos casos da variante Delta, né? Como a gente já falou anteriormente, primeiro dia ontem em que não houve nenhum registro na China de novos casos aí de Covid-19 pela variante Delta, e o mesmo acontecendo aí no Japão, que também fechou em nova alta, né? Alta de 0,87, ambos um pouco mais tímidos do que a alta de ontem, mas importante olhar para essa alta das bolsas asiáticas. A Nikkei, então, no Japão, alta de 0,87 a 27.732 pontos. Demais bolsas aqui nesse momento nós tivemos aí bastante oscilação, principalmente aí desde o início do pregão nas primeiras horas da manhã. Tivemos aí oscilação nas principais bolsas, principalmente as bolsas europeias, sem um cenário definido ainda, mas perspectiva de alta nas principais bolsas. Nesse momento aí o DAX na Alemanha sobe 0,30, nós temos aí o CAC na França aí oscilando, e nesse momento ele cai 0,17, mas ele já teve uma lateralização e nesse momento cai um pouco. O mesmo acontecendo aí com o Reino Unido, que cai 0,15%, e o pré-market dos Estados Unidos traz uma perspectiva então de alta novamente. Dow Jones nesse momento aí sobe 0,13 no pré-market, S&P 500 sobe 0,25 e Nasdaq sobe 0,50 nesse momento, olhando aí para o pré-market, 6h26 da manhã. Dando uma olhadinha ali no chat, Flávio, depois eu coloco o link ali nos comentários, certo? Para tu poder acessar aí um dos nossos grupos, e aí também ali no grupo você tem acesso ao PDF, certo? Muito obrigado aí a todos pela companhia. Finalizando então aqui, o índice Ibovespa deve seguir a princípio as bolsas norte-americanas com uma perspectiva de alta, mas lembrando, o mercado é soberano e nós já vimos aí descolamento no dia de ontem. Cenário interno pode causar descolamento novamente ou potencializar ganhos ou perdas. Até amanhã, onde às 5h50 nós retornamos aqui para falar sobre o que aconteceu no mercado hoje e a perspectiva para amanhã. Forte abraço e bons negócios. Tchau, tchau.